Oi, pessoal. Nessa aula aqui do nosso curso de Física Matemática Avançada, vamos ver diversos exemplos explícitos da inspiração em funções analíticas para a gente resolver problemas de valores de contorno, né? Nós vamos explorar a propriedade de que as partes real e imaginária de qualquer função analítica são funções harmônicas, são soluções da equação de Laplace, num certo domínio e sujeita a certas condições de contorno. A gente não viu nenhum exemplo detalhado ainda disso, de olhar para as condições de contorno e ver como que a gente trabalha. Então, na aula de hoje, a gente vai ver uma série de exemplos de soluções idealizadas da equação de Laplace com certas condições de contorno em geometria simples. Hoje essa é uma aula mais curta, né? Na próxima aula, a gente vai ver como a gente pode usar transformações de geometrias mais complicadas em geometrias mais simples, como essas em que nós vemos hoje. Então, na verdade, a solução de certos problemas mais elaborados envolve uma sucessão de passos. Primeiro vai ser pegar um domínio complicado, transformar num domínio mais simples. Aí você vai fazer algo parecido com o que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Tá? Eu comento aqui. Vamos ver uma sequência de problemas de valores de contorno cada vez mais realistas ou cada vez mais complicados, tá bom? Pessoal, em todos esses exemplos, nós queremos achar uma solução da equação de Laplace, uma função harmônica, φ de xy, num certo domínio. E eu não pus texto em nenhum desses exemplos para dizer qual é o nosso problema em questão. Eu já fiz desenhos ilustrando quais são os domínios, quais são as condições de contorno, tá? Então, notem que aqui eu não estou usando unidades físicas, tá? Necessariamente. Então, não vou me referir a um potencial de um campo de velocidades de um fluido não dissipativo e rotacional, ou se é um campo eletrostático. Eu vou tratar o problema matematicamente, colocando valores numéricos do potencial, sem me preocupar com unidades, tá bom? Então, ó, o primeiro exemplo aqui ele é bem artificial, por isso que eu disse que a gente ia progredir para problemas cada vez mais realísticos, né? Imagina que você tivesse um domínio que fosse uma faixa ilimitada, aqui no nosso semiplano complexo da direita, certo? Essa faixa é delimitada por dois ramos de hipérbole. Tem um ramo de hipérbole, que é uma das subsoluções da expressão x² menos y² igual a 2. Eu nem olho para o ramo de hipérbole que estaria no semiplano da esquerda, tá, pessoal? Correspondente a essa mesma equação. Eu olho só este ramo de hipérbole, e a outra fronteira é este outro ramo de hipérbole aqui, ó, x² menos y² igual a 4. Então, qualitativamente, é a mesma coisa, pessoal. Na verdade, se eu pensasse na função de duas variáveis, x² menos y², o que eu estaria vendo aqui seriam duas curvas de nível da função x² menos y². Certo? Num caso igual a 2, no outro caso igual a 4. E aí, arbitrariamente, colocando números aqui no problema para a gente resolver, a gente poderia imaginar que teria um potencial fixado num valor 3 em uma dessas curvas de contorno e 7 na outra, tá bom? Então, olha só, esse problema é bem artificial, tá? Porque, primeiro, você não vai ter nenhuma situação física em que você vai ter um domínio com essas curvas de contorno ilimitadas desse jeito aqui, como parábolas. Parábolas não, como hipérboles, perdão. Bom, mas ele foi feito para a gente reconhecer x² menos y², pessoal. Quando a gente está estudando funções analíticas, como é o nosso caso, a gente bate o olho nisso aqui, é um exemplo padrão, é fazer o f de z igual a z² e a gente vê a parte real e a parte imaginária. A gente se deparou com esse exemplo aqui na aula passada, por exemplo. Então, meio que por inspeção, não é um procedimento dedutivo aqui, a gente bate o olho nesse x² menos y², a gente pensa, caramba, isso aí é uma função harmônica. A gente viu na aula passada que ela era uma função harmônica. Porque ela é a parte real de z², da função f de z igual a z². Qualquer parte real de uma função que dependa só de z, que é analítica, será uma função harmônica. Tá bom? Então, a gente realmente interpreta essas duas curvas de contorno como duas curvas de nível. São duas curvas de nível desta função harmônica, u de xy igual a x² menos y².
tá bom? Aí eu faço aqui uma observação que é aquela que os alunos detestam ver quando os professores fazem, né? Porém, é fácil ver, é trivial, mas aqui é mesmo, tá, pessoal? Que a gente pode pegar essa função harmônica e ela continua tendo boas propriedades se ela sofrer uma escala por uma constante real e uma translação por uma constante real também. Qual que é a boa propriedade mantida? Esta função φ ainda é harmônica. Pessoal, é fácil de ver isso. Vocês, espero que tenham concordado e entendido que como esse U, essa função U é harmônica, isso quer dizer que UXX mais UYY igual a zero, Laplaciano igual a zero. Ela é uma função harmônica, sem dúvida, porque ela é parte real de uma função analítica. Tá bom. Então, eu tenho que fazer UXX mais UYY. Pessoal, se você pegou essa função, pôs um fator de escala e pôs um fator de translação, ó, quando você for fazer derivada parcial, φx, o b já foi embora. Ou parcial φy, o b já foi embora, porque é uma constante real. Tá bom? Então, a translação já vai embora na primeira derivada. Eu vou estar tomando duas derivadas. Essa constante multiplicativa é mantida, ela não vai embora. Só que a equação de Laplace é homogênea, eu estou igualando a zero, não é isso? Eu sei que UXX mais UYY é igual a zero. Então, eu sei que φxx mais φyy vai ser a constante A, que vai estar em evidência, pegando as derivadas segundas, vezes zero. Então, vai dar zero. Então, eu sei que a φ é harmônica também. Então, notem, a gente olha aquela curva de contorno coincidindo com uma curva de nível, a gente acha uma estrutura fundamental harmônica e nós a generalizamos com duas constantes arbitrárias, mas que não mudam o caráter harmônico da nossa nova função proposta. A gente vai precisar dessas duas constantes para a gente poder ajustar os valores arbitrários de potencial no nosso problema. Então, ó, a φ que a gente procura, pessoal, não é x² menos y². É inspirada nela, mas não é ela. Vai ser uma composição de escala e translação com ela. Tá bom? Porque essa φ é harmônica. São constantes reais, porque a gente estaria olhando para essa função aqui, ó, ela é real. Tá bom? E olha só o que a gente vai fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos ajustar as condições de contorno. Pessoal, olha só que coisa curiosa. Vamos relembrar aqui, ó, só para... x² menos y² vale 2 na esquerda, 4 na direita. Potencial vale 3, vale 7. Esquerda e direita, respectivamente. Então, ó, A vezes o valor de x² menos y² mais B tem que ser igual ao potencial. Então, peraí. O meu potencial está do lado esquerdo, ou ele vale 3 ou ele vale 7. A constante A multiplica x² menos y². Quanto vale x² menos y² na curva de contorno da esquerda, onde o potencial é 3? O x² menos y² vale 2. Então, aqui eu tenho uma das equações de um sisteminha. Mas para os mesmos A e B, quando o x² menos y² vale 4, que é o ramo de hipérbole da direita naquele meu desenho, o potencial vale 7, porque foi um dado do problema. Aqui são os valores dos potenciais, aqui é o valor do x² menos y², né, da curva harmônica, da função harmônica essencial, que foi o ponto de partida para a gente, onde a gente está colocando. Sisteminha 2 por 2, A igual a 2, B igual a menos 1, trivial. O potencial que resolve esse nosso problema é 2 vezes x² menos y², que foi a nossa harmônica inicial, mais a constante B menos 1. E ela é, pessoal, a parte real de 2z² menos 1. Esse nosso potencial é a parte real de 2z² menos 1. Este potencial aqui é só a parte real de um potencial complexo. O potencial complexo é 2z² menos 1. E o nosso φ era apenas a parte real dele.
tá? Tentando recuperar a notação que eu introduzi na aula passada, eu vou tentar, sempre que possível, expressar um potencial complexo, φ de xy, como sendo um φ de xy mais i psi de xy. Tudo bem? A gente estava olhando ali, o nosso problema teve curvas de nível de φ. Mais um potencial complexo, completo, é esse cara aqui. E quando a gente expressa ele em termos de z e não explicitamente em termos de x e y, ele adquire uma forma até mais simples, que é 2z ao quadrado menos 1. Tá bom, o que eu ganho com isso? Ó, pessoal, se você identificar o potencial complexo aqui, ajudaria você a obter outras grandezas mais facilmente. Por exemplo, a gente sabe que essas curvas de nível de φ constante, se fosse um potencial eletrostático, seriam equipotenciais. Mas e as linhas de campo? Pessoal, as linhas de campo vão ser as curvas de nível da parte imaginária, porque as curvas de nível desta função harmônica são perpendiculares às curvas de nível desta outra função harmônica, que é a sua conjugada, um par de harmônicas conjugadas. Tudo bem? Ah, olha só. A gente poderia obter esse psi aqui de uma forma bem mais direta, tendo reconhecido que o φ era esse, mas que a f era essa. A gente poderia calcular a parte imaginária daqui. Faz x mais y, a gente sabe que a parte real vai dar exatamente isso aqui, e nós poderíamos ver surgir a parte imaginária. Só que foi mais interessante você dar um passinho para trás para enxergar o potencial complexo como uma função de z, do que tentar mexer com derivadas parciais aqui, né, nessa φ, para tentar achar a sua harmônica conjugada. Então, só esse passo já seria interessante. Só que nós vimos mais do que isso na aula passada. Nós vimos o seguinte, nós sabemos achar qual é o campo associado a esse potencial aqui, certo? Então, eu comentei aqui, ó, as linhas de campo são as curvas de nível da psi. Eu já escrevi aqui quem seria psi, pessoal, porque a gente sabia quem vinha do z quadrado, né? O z quadrado sozinho, que é um exemplo bem conhecido, tinha x quadrado menos y quadrado como parte real e 2xy como parte imaginária. Como a gente tem esses fatores multiplicativo 2 e aditivo menos 1, eu sei que a minha psi seria 2 vezes 2xy menos 1, mas não é isso que eu quero fazer. Eu só repeti aqui que ele é a parte imaginária. O que eu quero dizer é que a gente viu na aula passada como achar o campo. Nós vimos, pessoal, que o campo associado, na notação da aula passada, campo associado, nós provamos na aula passada, que ele é o gradiente da φ, onde φ é a parte real de uma função fzão, que se eu derivo e tomo o complexo conjugado, dá o meu campo. Foram essas as considerações que a gente fez na aula passada. Tá bom? Depois, se vocês puderem comparar isso aqui com as anotações da aula passada, vocês vão ver expressões como essas aqui. Então, olha só como seria fácil achar o campo a partir do momento que nós teríamos achado o potencial complexo fzão. Olha só, e achar o potencial complexo fzão foi fácil, não foi, pessoal? Ó, eu sabia que isso aqui era a parte real, ó. Eu já tinha pensado no z quadrado, ó, 2z quadrado menos 1. É fácil derivar esta função em relação a z, porque segue as regras do cálculo usual. Isso é 4z. Essa será a fzão linha de z. Vou tomar o complexo conjugado. O z é x mais y, estaria tudo multiplicado por 4, mas eu tenho que trocar i por menos i. 4x menos i, 4y. Esse é o meu campo escrito numa notação complexa. Se eu fosse escrever com notação de campo vetorial, verdadeiramente, seria 4x, e primeira componente do campo, e a segunda componente seria menos 4y. 4x, e eu teria menos 4y. E a gente provou na aula passada que isso é o gradiente de um potencial. Ó, eu vou voltar para a nossa figura inicial e quero imaginar como é que estão as linhas de campo 4x e menos 4y, tá bom?
Vamos voltar lá para a figura. Talvez eu pudesse tê-la feito de novo, mas não tem problema, eu vou voltar aqui. Pessoal, quando o y é positivo, 4x menos 4y, nós teríamos linhas de campo seguindo mais ou menos o meu mouse aqui, ó. Notem que a gente estaria aqui ou no primeiro ou no quarto quadrante. Em ambos o x é positivo. Então, em toda essa nossa região, 4x aponta para a direita, a componente x. Agora, o menos 4y, ele vai ter a direção, né, a componente vertical vai depender se você está no primeiro ou no quarto quadrante. Quando o y é positivo, o menos 4y é negativo. Quando estiver no quarto quadrante e o y for negativo, o menos 4y será positivo. Então, quer dizer que se eu estivesse num ponto como esse aqui, eu viria inclinado aqui para baixo, para a direita. Só que se eu estivesse em um ponto como este aqui, onde está o meu mouse agora, minha componente x do campo seria positiva, eu emanaria para cima, ainda para a direita, mas para cima, nessa direção aqui. Notem, pessoal, que isso é o oposto do que a gente esperaria num caso de eletrostática. Porque nós sabemos que as linhas de campo são orientadas do maior potencial para o menor. Mas não tem nenhum problema, porque lembra que a gente tinha feito uma convenção que realmente era o oposto da eletrostática? A gente sabe que o nosso campo elétrico ele deveria ser menos gradiente do potencial. E toda a construção que eu fiz para identificar potencial complexo na aula passada e que eu usei aqui, faz com que o nosso campo seja mais um gradiente de potencial, e não menos. Aquele menos a gente põe com a mão só na física. Se você quisesse ter um resultado físico aqui, você trocava um sinal do potencial que você achou. Esse φ que nós destacamos aqui, multiplicaria por menos 1. Pronto. Aí você faria as linhas de campo elétrico irem do maior potencial para o menor potencial, como a gente esperaria. Porque aqui foi meio matemático formal, não tinha esse sinal menos. Mas notem como é tudo consistente aqui, tá bom? E o potencial já estava lá. Tá bom? Faz algum sentido? Notem como a obtenção das linhas de campo foi trivial, né, pessoal? Claro. Pô, professor, é fácil. Eu vou tomar o gradiente do potencial aqui, ó. Quero fazer o vetor gradiente, vou fazer del x desse cara. Claro que aparece o 4x. Claro que vai aparecer o menos 4y para a segunda componente do gradiente. Sim, mas ó, percebam como tudo é consistente? E isso estava aqui na f e podia surgir de uma derivação em relação a uma única variável complexa. Como a gente fez esse f' de z, 4z aqui. Tá tudo ali. O complexo é uma conta só, uma derivada ordinária. Não é uma variável complexa, mas é ordinária. Tá bom? Então, eu acho que esse exemplo complementa bem a aula passada. Eu não vou falar tanto do potencial complexo nos próximos exemplos aqui, não. Vou mais me preocupar em resolver outros problemas de contorno. Ok? Muito bem. Agora, nosso próximo problema. Eu imagino curvas de contorno, aqui, equipotenciais. Nós teríamos aqui uma circunferência. O desenho ficou horrível, desculpem, tá, pessoal? Uma circunferência de raio 1 centrada na origem, onde eu ajusto um potencial em um valor numérico de 20. Eu tenho outra circunferência de raio 2, mas também centrada na origem, onde eu ajusto um potencial φ igual a 30, constante. Pessoal, nós podemos ter problemas de valores de contorno em que nós podemos ter funções nesse contorno, tá? A gente está começando com os casos mais simples. Mas, neste exemplo ainda muito simples, nós buscamos uma função harmônica φ, uma solução da equação de Laplace, sujeita a essas condições de contorno. Pessoal, do mesmo jeito que nós reconhecemos aquele x² menos y² no exercício anterior como curvas de nível de uma função harmônica conhecida, será que a gente conhece algum tipo de função que tem como curvas de nível círculos concêntricos? Pessoal,
para eu depender de círculos concêntricos, isso quer dizer que eu tenho uma simetria radial. Tudo bem? Eu só posso depender do módulo. Nós temos uma função importante, básica, fundamental, analítica agora, cuja parte real depende apenas do módulo. Seria uma escolha de ramo de uma função logaritmo complexo. Tá bom? Então, ó, lembrem-se que quando eu escrevo esse log com L maiúsculo, dizer, eu estou fazendo um único ramo de um logaritmo complexo, e que normalmente, na minha convenção nesse curso, quando eu não coloco nada aqui, isso quer dizer que eu estou pensando num corte na reta real negativa. Tá bom? Mas vocês vão perceber que a gente não precisa se preocupar com cortes neste exemplo. Eu só coloquei aqui todo esse logaritmo complexo, só para vocês baterem o olho e realmente reconhecerem que nós temos aqui uma função harmônica. Pessoal, isso aqui é real, tá? Isso aqui é uma função que depende de x e y e dá imagens reais. Tá? Ah, professor, mas tem um z ali? Sim, mas a gente pode expressar esse módulo de z em termos de x e y. Isso aqui é uma parte real e arg de z, onde aqui é o argumento principal de z, certo? Que me dá valores, em princípio, de menos π até mais π, também é uma função real, multiplicando esse i. Bom, a gente não vai usar esse cara aqui. Do mesmo jeito que a gente não usou o psi no exercício anterior, no exemplo anterior, a gente só usou a parte real, a gente vai usar só a parte real aqui, porque só esse cara é que depende apenas do módulo de z, e, portanto, ele tem essa simetria radial aqui. Tá bom? A gente vai identificar essas curvas de contorno como curvas de nível da parte real desta função. Tá bom? Vamos lá, circunferências centradas na origem, portanto, são curvas de nível desta função harmônica aqui, u de xy, que é o logaritmo do módulo de z, explicitamente como função de x e y, log normal, esse aqui não é plurívoco, certo? Esse aqui é o logaritmo real da raiz de x quadrado mais y quadrado. Vocês sabem que isso aqui não vale na origem. Mas não tem problema, eu não estou olhando a origem. Ok? Tranquilo. Não tem inconsistência nenhuma. Pessoal, da mesma forma que nós fizemos no exercício anterior, para nós nos ajustarmos a condições de contorno arbitrárias, é muito conveniente e necessário que nós tenhamos uma outra função harmônica mais geral, apenas inspirada na nossa função harmônica básica inicial. Translações, escalas por constantes reais. Essa função também é harmônica, mas ela também terá círculos concêntricos. O B muda alguma? Não. Não, ela é simétrica em relação a x e y, porque aqui é constante, tá? De boa. É isso aí. Tá? Então vamos lá, a gente resolve esse probleminha de uma forma análoga ao que a gente fez antes. Quais são os diferentes valores de potencial aqui pra gente? Eu coloquei arbitrariamente 20 e 30. 20 interno, 30 externo. Circunferência interna, raio 1, quer dizer que módulo de z é 1. Circunferência externa, raio 2, quer dizer que módulo de z é igual a 2. Ótimo, eu só estou preocupado em usar essa parte real, eu só quero ver o módulo de z mesmo. Então, 20 e 30, 1 e 2. Potencial vale 20. Isso é igual a A vezes log do módulo de Z, onde o potencial é 20. Onde o potencial é 20, o módulo de Z é 1 mais B. E temos uma equação análoga para a circunferência externa, onde o módulo de Z vale 2 e o potencial era 30. Conta simples, lembrem que log de 1 é 0, conclusão é que B vale 20 e A vale 10 dividido por log de 2. Pessoal, sempre que eu não escrevo algo, isso aqui é log base E, tá? Eu adoto essa notação, que é a que mais aparece em inglês, nos textos em inglês, que são a maioria dos nossos textos, tá? Isso aqui não é decimal. Óbvio, vocês já sabem disso. Tá bom, usando essas constantes, nós temos aqui um potencial φ de xy, 10 dividido por log de 2, vezes log do módulo de z,
eu botei aqui explicitamente a dependência em x e y, mais a constante de translação, esse b que vale 20. Tá bom? Seria esse o nosso potencial. Eu quero fazer duas observações aqui. Ah, professor, chega, olha só, você escreveu aqui, Léo, φ de x e y. E lá do outro lado não aparecia x e y explicitamente. Eu sei que não está errado. Tanto que aqui embaixo você pôs o x e o y explicitamente. Mas você não podia tomar um pouco mais de cuidado? Que se você pusesse x e y de um lado, põe x e y do outro. Ou, né, como você fez aqui, ou se tem z desse lado, ponha só z do outro lado. Eu entendo esse tipo de incômodo. Parece besteira, mas eu gosto de tomar esse tipo de cuidado também, de explicitar em termos do que eu estou pensando. Só que aqui tem um perigo que eu poderia ter mencionado antes para vocês e eu vou querer ressaltar aqui agora, tá? Seria impreciso, no mínimo impreciso, para não dizer incorreto, se eu tivesse dito φ de z. Sabe por quê? O termo, a dependência em z é módulo de z. Só que módulo de z é raiz de z vezes z conjugado. Portanto, o correto seria dizer que eu teria um φ que dependeria de z e z conjugado. E não só φ de z. E aí, nesse momento, pode dar um curto-circuito na cabeça de vocês. Professor, não, você falou que a gente estava mexendo com funções analíticas e você demonstrou para a gente que funções analíticas dependem só de z e não do z conjugado. Exatamente essa é uma assinatura do que é uma função analítica. Como que você pode estar falando para mim agora que o φ depende de z e de z barra? Não pode. Vocês viram o módulo de z, não viram? Pessoal, calma, só para eu ser bem explícito, tá? Eu coloquei a pergunta como se fossem vocês perguntando para mim. Ué, mas uma função analítica não deveria depender apenas de z e não de z conjugado? Correto, mas como um todo. Em geral, pessoal, as nossas funções analíticas são funções que dependem de z e não dependem do z conjugado. Eu sustento isso, eu demonstrei um teorema para vocês. Se a função é analítica, ela não depende explicitamente do z conjugado. Só que a gente costuma escrever isso como um u de xy real mais um i, unidade imaginária, vezes um v de xy real. Porque o x e o y eram reais. Tá lá. Só que o x e o y não estão explicitando z e z barra. Eu disse que se a gente tentasse explicitar, não apareceria z barra. Sustento isso. Só que quando você olha para a parte real apenas, quando a gente faz essa construção aditiva, essa decomposição aditiva da nossa f. Pessoal, essa parte real, ela depende de x e y e, em geral, ela depende do z e do z conjugado. A questão é que a dependência de z e z conjugado envolve a unidade imaginária i. Então, na verdade, a nossa função analítica que depende só de z, ela pega uma parte real que a gente costuma dizer que depende só de x e y. Mas que se a gente fosse dizer que depende de z, seria impossível. Em geral, ela depende de z e z barra. A v, em geral, depende de z e z barra. E apenas quando forem somadas, o z barra é eliminado para que nós tenhamos uma dependência pura em z. E eu não tinha dito isso explicitamente para vocês. Então aqui fica claro, não tem incoerência nenhuma no que a gente fez. Tá certo? Quem tem que depender só de z é tudo, não é a parte real sozinha, não é a parte imaginária sozinha. Tá bom? Então, percebam que teria sido enganador escrever φ de z. Na verdade, eu tinha dito para vocês que se eu tivesse uma dependência de z e z barra explícito, isso sempre deveria ser dito, tá bom? Então, é por isso que, para a gente não trazer z barra de novo para a brincadeira, é por isso que eu evito escrever algo como um φ de z, z barra igual a isso. Prefiro fazer essa confusão que muitos livros, até de matemática, fazem, que às vezes meio que misturar o xy com o z, tá bom? Ou, se eu quero ser explícito, eu vou ser explícito só em x e y. Espero ter sido claro. Essa era a primeira observação. Não tem a ver com a nossa teoria de potencial aqui em geral. Era só mostrar que não tinha nenhuma inconsistência ali. Agora eu quero fazer uma outra observação.
tá? Eu já mencionei aqui antes, mas eu vou destacar, registrei aqui por escrito. Cortes e ramos de um logaritmo complexo, pessoal, vocês lembram que eles são consequências do argumento? Então, nesse problema, eles foram irrelevantes, porque eles só se manifestam na parte imaginária do logaritmo. Então, eu não olhei para a parte imaginária, escrevi o meu potencial, eu não me preocupei em escrever um potencial complexo neste problema, tudo bem? Lembrei de uma função analítica cuja parte real tinha as curvas de nível que me interessavam. Mas eu não quis escrever o potencial complexo, não tenho que me preocupar com cortes e ramos. Agora vamos para um problema com outro tipo de simetria, pessoal, em que a gente tem que se preocupar com corte. O nosso problema anterior era exatamente um problema de simetria radial, círculos concêntricos com potencial constante. Pessoal, e se eu tiver potencial constante ao longo de um raio que é caracterizado por um ângulo bem definido? É exatamente o caso complementar do logaritmo. Eu passaria a ter como curvas de nível não círculos concêntricos, mas sim eu passaria a ter como curvas de nível raios emanando da origem. Então imagine que a gente tem um domínio ou duas placas condutoras num problema de eletrostática que estão aterradas, e eu quero saber qual é o potencial na região entre essas placas. Pessoal, essa geometria aqui já começa a ficar mais factível, tá? A que a gente viu antes também. A gente sabe que a gente pode ter cascas cilíndricas concêntricas. Notem que a visão do problema anterior seria exatamente um corte transversal de um cabo coaxial. Tudo bem? Isso aqui já é uma configuração de cabo típica de eletromagnetismo. Não é uma geometria tão doida assim, não. E aqui nós poderíamos estar imaginando um problema em que nós teríamos duas placas não ortogonais, fazendo um corner aqui, um canto, de uma peça mecânica, onde nós estabelecemos um potencial. Tá? Então, aqui com esse nosso problema acadêmico, formal aqui para a gente estudar, a gente imagina que a gente tem esse setor angular, onde nós queremos resolver a equação de Laplace, queremos achar uma função harmônica. Estabelecemos valores constantes de potenciais, peguei aqui esses meus valores 20 e 30, e pus a geometria aqui muito bem definida, dizendo que esse ângulo aqui é 135 graus, né? 3π/4, e esse ângulo aqui é 90. Esse 90 não é tão importante, mas ele serviu aqui para a gente, só para a gente saber também quanto vale este ângulo aqui, certo? Vai ser 5π/4, porque 90 é π/2, que é 2π/4, 3π/4 mais 2π/4. Então, né, a gente caracteriza essa aresta aqui por 5π/4. Tá? Então, agora, pessoal, nós desejamos usar a parte imaginária de algum logaritmo complexo, pois as curvas de contorno são curvas de nível de algum argumento. Eu estou com argumento constante. Tá? O detalhe, pessoal, é que a gente não pode usar o nosso corte, digamos assim, padrão. Tem vários cortes possíveis, tá? Mas cada texto costuma adotar um padrão. Eu adotei um padrão que muitos textos adotam, que era um corte na reta real negativa. Pessoal, mas eu não posso usar uma função argumento com corte na reta real negativa, porque eu não quero ter descontinuidades aqui. Essa aqui é exatamente onde a região que eu quero ser harmônico, e a minha função, que tem um cara como esse, como componente real, tem que ser analítica. Tá bom? Então eu não posso ter corte aqui. Isso afeta como você calcula e trabalha com os ângulos. Daria errado. Você chegaria numa resposta errada se eu tivesse colocado um corte aqui. Não faria sentido. Então parece que não, mas lembra que eu disse que esses argumentos, essas coisas parecem muito chatas, estranhas, mas a gente tem que usar, eles aparecem na prática? Aqui é um exemplo. Essa não é uma geometria bizarra para uma estrutura que poderia ser realizada fisicamente, tá bom? Então vamos lá. Então não podemos usar o nosso corte padrão na reta real negativa, porque esse corte estaria dentro do domínio. Pessoal, qual é a alternativa mais simples? Na verdade, a gente pode pôr qualquer corte, pessoal, que esteja
fora do nosso domínio. Então, podíamos ter um corte emanando para cá, para cá, para cá, para cá. Pessoal, a alternativa mais simples possível, que a gente usa em muitas aplicações, é botar um corte na reta real positiva, ao invés da negativa, que é a que eu convenciono a princípio. Mas eu já tinha dito para vocês que a gente ia ter que mudar esses cortes, tá bom? Pessoal, o que significa posicionar um corte na reta real positiva ao invés da reta real negativa? Vocês se lembram que quando eu colocava o corte na reta real negativa, eu media argumentos com valores que iam de menos π até π. Eu tenho um intervalo angular de amplitude 2π, mas os valores no meu ramo principal, no meu argumento principal, eu convencionava que iam de menos π até π. Agora, quando eu coloco um corte na reta real positiva, eu vou ter ângulos que vão variar de 0 a 2π. Eu não desenhei o corte aqui, vocês não estão vendo o corte nesse desenho, tá? Mas ele estaria aqui, eu teria pontos caracterizados aqui por argumentos principais de 0 a 2π. Então, basta eu convencionar isso e tudo vai funcionar. Então, não cheguei nem a desenhar um ramo, mas a função argumento que eu vou usar, na notação que eu usei em aulas anteriores, é uma notação carregada, é muito mais simples do que isso, tá? Mas é um argumento com corte posicionado em θ igual a 0. Poderíamos ter vários ramos, porque poderíamos ter muitos múltiplos de 2π, mas não, eu não quero ir de 2π a 4π, de 4π a 6π, eu quero ficar de 0 a 2π. Então eu digo que isso é o meu ramo principal. Aí vocês devem olhar lá nas notas de aula, na aula gravada, eu disse que quando eu fizesse isso eu ia botar um 0 aqui. Então, pura e simplesmente, arg 0, 0 de z significa... Pegue o seu z, escreva como r, e aí θ, e me dê o θ, onde o θ é um número de 0 a 2π. Só essa diferencinha dele não estar de menos π a π, ele passou a estar de 0 a 2π, quer dizer que a gente posicionou o corte fora do domínio, não temos problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer? Note que essa parte imaginária de algum logaritmo, que é esse meu ângulo θ de 0 a 2π, ela é a minha função harmônica básica, no mesmo sentido dos exercícios anteriores. Pessoal, isso aqui é uma função de x e y. Embora isso aqui seja o θ, né? Tal que z igual a r e θ, esse θ pode ser expresso em termos de x e y. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Mas eu não preciso fazer isso agora. Só quero dizer que notem que isso aqui é uma função real, que é uma parte imaginária de algum logaritmo. Mas ela é uma função harmônica. Se ela é uma função harmônica, podemos efetuar uma escala e uma translação e obter uma nova função harmônica. Mas vai ser uma função harmônica que qualitativamente terá as mesmas curvas de nível da função harmônica inicial, que são raios de θ constante. Bom, nosso bom e velho sisteminha, potencial 20 na primeira curva de contorno. A primeira curva de contorno, pessoal, é caracterizada por 3π sobre 4. E lá o potencial valia 20. Então, a minha primeira equação é 20 igual a uma constante A que eu quero descobrir vezes 3π sobre 4 mais B, que eu quero descobrir também. Pessoal, com o corte que eu fiz, como agora eu quero números de 0 a 2π, eu caracterizo a segunda curva de contorno pelo ângulo 5π sobre 4. Eu a caracterizo por 5π sobre 4, porque eu quero números de 0 a 2π. Notem que se eu não tivesse me tocado com esse problema de posição de corte, eu teria colocado outro ângulo aqui. Pessoal, quanto valeria esse ângulo caso eu ainda tivesse
indo de menos π até mais π. Vamos olhar aqui, eu nem tinha pensado isso antes, mas ó. Aqui, parará, como é que é? Esse cara aqui vale π sobre 4, então esse aqui vale π sobre 4 também. Então isso aqui seria menos π mais π sobre 4. Tá? Então isso aqui seria menos 3π sobre 4, tá, pessoal? Ao invés desse 5π sobre 4, nós teríamos escrito menos 3π sobre 4. E claro que isso afeta o nosso resultado, tá? Mas como a gente teve que posicionar o corte do jeito que a gente escolheu, deu 5π sobre 4 aqui, tá bom? E tudo funciona. Pessoal, esses ângulos aqui, note, o espaçamento angular entre esses dois caras não depende de onde estaria um corte fora da região. Digamos que eu tivesse colocado um corte aqui para fora. Aí eu faria ângulos indo de menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Caso o corte tivesse aqui no y negativo, aí eu teria convencionado que os meus ângulos iriam de... Começa aqui, menos π sobre 2 até 3π sobre 2. Tudo bem, só que eu ia continuar a ter 5π sobre 4 menos 3π sobre 4. Não muda. Ou seja, esse corte aqui dá o mesmo resultado do corte aqui. Continua sendo, nos dois casos, 5π sobre 4 menos 3π sobre 4. Agora, se o corte tivesse aqui no meio, eu estaria vendo menos 3π sobre 4. Aí um menos da diferença, 3π sobre 4 de novo. Isso daria menos 6π sobre 4. A diferença entre esses caras não daria π sobre 2. Qualquer escolha de corte que você põe aqui dentro, essa diferença de ângulos dá errado. Qualquer escolha de corte que você ponha lá fora dá certo. Verifiquem, testem, vocês vão ver que não é arbitrário isso. Se a gente não tivesse posto o corte lá fora, daria errado. Tá? Então, mas aqui essa amplitude angular é π sobre 2, com qualquer corte fora do domínio, como tem que ser, vai tudo funcionar bem. Nós achamos os valores de A e B, voltamos aqui. Então, o nosso potencial, φ de xy é 20 sobre π, porque foi o A que a gente achou, tem aqui esse 5, e a nossa dada função, escrita de uma forma estranha, mas me dê um θ de 0 a 2π, quando você me der um ponto Z. Tá bom? Foi essa a escolha aqui que eu fiz. Notem, pessoal, que se a gente pegasse outros ramos do mesmo corte, nós poderíamos ter fatores aditivos nesse potencial aqui. Mas tudo bem, a gente ajustaria aqui os fatores aditivos, o campo é o mesmo, seria uma mudança do zero do potencial, mas a gente consegue dar um jeito nisso aqui, tá bom? Principalmente a diferença de potencial entre as duas extremidades seria a mesma. Tá? Mas aqui a gente escolheu esse ramo principal e foi assim que funcionou. De novo, professor, você colocou x e y desse lado e colocou z aqui. Sim, porque eu jamais poderia escrever isso aqui como um φ só de z. Na prática, ele seria um φ de z e z barra. Eu não vou querer escrever isso. Eu vou preferir expressar isso aqui em termos de xy, só para vocês ficarem mais satisfeitos. Só que vem um detalhe. Expressar o ângulo de um certo ponto no plano complexo, a expressão que você usa pode depender do quadrante, porque vai ter funções trigonométricas inversas, né, pessoal? Seno de θ vale algo. Você quer expressar o θ? Tem um arco seno, ou arco cosseno, ou arco tangente. E essas funções inversas trigonométricas nunca vão estar definidas numa amplitude de 0 a 2π. Imaginem o cosseno, por exemplo. O cosseno começa em 1, aí até π sobre 2 ele desce para 0, e depois até π ele vai para menos 1. Nesse intervalo de 0 a π, o cosseno é monotônico.
Só que depois ele começa a voltar, aí não tem inversa. Traduzindo, expressões explícitas dessa única função em termos de x e y podem depender do quadrante que você está. Não vai ser válido para qualquer quadrante. Tá bom? Então, só para vocês olharem uma possibilidade que vai ser válida em alguns quadrantes. Eu comentei aqui, ó, em alguns casos, a gente sabe x igual a r cosseno θ, relação entre as coordenadas euclidianas e polares. O r, a gente sabe que é raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, o cosseno θ pode ser expresso em termos de x e y como x sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, pelo menos em alguns quadrantes, eu não estou dizendo que isso aqui vai ser válido em qualquer lugar, aquela nossa função expressa explicitamente em termos de x e y será um θ, que será o arco cosseno. Pessoal, eu costumo escrever arco cosseno da nossa língua portuguesa como cosseno menos 1, como costuma se escrever em língua inglesa, tá? Então, isso aqui é o arco cosseno de x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado. Pronto. Vocês estão vendo aqui que realmente esse nosso potencial poderia ser escrito explicitamente como uma função de x e y. E aí vão aparecer, olha só, em problemas como esse, apareceu a função arco cosseno, hein? Caramba, é um potencial que aparece naturalmente numa geometria não muito maluca, certo? Então a gente tem que olhar curvas de nível. Se a gente quisesse curvas de nível do nosso potencial, equipotenciais, nós teríamos que observar curvas de nível de uma função trigonométrica inversa arco cosseno. Pessoal, funções trigonométricas inversas tendem a ser funções plurívocas. Vocês vão explorar isso na lista de exercícios, que vai ser a próxima prova, tá bom? Então, ó, a gente não tem muito mais tempo hoje. Isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Resolvemos alguns problemas de valores de contorno em geometria simples. Na próxima aula a gente vai ver que é possível ter geometrias mais complicadas, em que você tem uma equação de Laplace numa geometria, né? Você busca uma função harmônica, uma solução da equação de Laplace numa certa geometria, e temos transformações em que você vai buscar a solução da equação de Laplace também numa geometria mais simples. Aí pode ser que a gente caia numa dessas geometrias que a gente estudou aqui hoje, que são consideradas geometrias mais simples. Tá bom? Então você reduz um problema complicado para um problema mais simples. Alguns desses problemas simples foram o tema da aula de hoje. Era o que eu tinha para falar para vocês. Por hoje, peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação.